rumamos a norte, ao Porto, à capital do Norte, e vamos à procura de gente que tem uma palavra a dizer sobre este novo andamento da cozinha, da restauração. O Porto sempre foi uma cidade de vanguarda, Lisboa a capital política e administrativa, o Porto mais conectado às artes, nos anos 80, 90. Lisboa acho que apanhou um bocado esse comboio, mas entretanto, do ponto de vista da restauração, também acho que tardou um bocado a chegar ao Porto. Ainda se conseguem dizer dois nomes do início da nova restauração, da nova cozinha no Porto, e de repente houve um boom. Começou antes da onda do turismo, e quando veio a onda eles estavam bem preparados. É gente diversificada, é gente que tem coragem, muita gente que abriu o seu próprio negócio, um espírito de camaradagem, de solidariedade, de partilha pouco comum, ou talvez comum, dada a natureza do local e de como surgiram as coisas. Mas é isso, vamos à procura dessa gente nova que está a fazer do Porto aquilo que ele é. Nova Cozinha Porto, Renata. Como é que está esse plano? Eu estou a entrar no plano? Yo tengo la coche para cambiar la cocina. Ok. Então. É para começar? Ah, ok, pronto, desculpa. Estávamos todos esperançosos. O ano 2019 tinha sido uau! 2020 ia ser fantástico. Não correu muito bem, mas somos pessoas e andamos à procura de pessoas que possam partilhar sobre as suas experiências. E o Porto? Como é que foi o Porto? Em que ponto está? Para onde caminha? Que gente é esta? Como está organizada esta gente? Esta restauração? Estes cozinheiros? Estes proprietários? Há um grupo? Há uma vida? Bom, embrulhaste e depois tu vês o que é que faz isto. O Porto Norte em geral sempre foi, em várias coisas, quem dá o primeiro passo, quem vai à frente, quem rasga. Portanto, não é o que tem mais visibilidade. Porque quem dá o primeiro passo não dá o melhor passo, nem tem onde se apoiar. Mas é preciso alguém que dê o primeiro passo. Eu acho que a cozinha no Porto tem ganho uma grande força nos últimos anos. Acho que antes estava mais centralizada mais no sul de Portugal e agora começa-se a perceber que aqui no Norte também há pessoas que têm vontade e que têm expressão e que sabem que têm alguma capacidade de execução. E eu acho que a cozinha aqui no Porto, eu acho que o Porto é a cidade dos artistas e isto reflete-se também na gastronomia. Começou-se a parecer mais como uma cidade europeia, não é? Nós a abrir conceitos que há 10 anos diríamos fora de questão funcionar isto no Porto, agora já dizíamos, ok, isto funciona. Eu abri um restaurante de ramen há 4 anos, ou há 3 anos. Há 5 ou há 6 nunca na vida teria aberto, não fazia sentido, não é? Acho que esse movimento extra permitiu-nos fazer coisas que também se calhar sempre sonhámos ou que, sei lá, entretanto apareceram e pareciam fixes de fazer. Houve uma evolução muito grande mesmo. Lembro perfeitamente de, no auge de Lisboa, como a gente sabe que sempre foi a cidade da gastronomia, dos restaurantes e afins, e nós estávamos aqui num percurso muito bom também no Porto, e estava a acontecer isso. Eu estou a dizer porque lá está, o meu restaurante tem 2 anos, eu abri o restaurante em outubro de 2018, e foi num auge, para mim, em 2019, muito positivo mesmo, e estávamos, sim, num bom caminho nesse sentido, e o Porto em si também estava. As pessoas falaram sempre muito bem,
eu falo em modo geral do turismo, eu comparo na minha primeira passagem de ano com a segunda, a comparação de maior êxito que eu tive de turismo e tudo mais no Porto, por isso acho que vejo por um lado positivo que cresceu imenso, muito, muito positivo mesmo. Hoje em dia nota-se, nós partilhamos, às vezes lá eu vou ao restaurante do Nuno ou do João, seja quem for, e há coisa que eu gosto, como é que fizeste isto, como é que chegaste lá, o que aconteceu aqui, como é que... E eu estou com uma dificuldade nisto e digo, vou ligar àquele tipo, que ele domina isto. Isto hoje em dia acontece muito entre nós e acredito, há uma geração anterior que nós não conhecemos, mas acredito que durante muito tempo não se vivia dessa forma. Acho que hoje começa realmente a fazer parte da vida de cozinha e da vida de cozinheiro. Nós estamos em conjunto, partilharmos e frequentarmos as casas uns dos outros e depois ficamos a beber copos uma hora, a falar de comida e não só. Mas acho que é uma coisa no Porto um bocadinho se calhar mais recente do que em Lisboa, mas está a acontecer, sem dúvida. E é para continuar. Olha, eu acho que houve uma altura de frenesim em que tudo que era buraco era trincheira e deveu-se muito ao facto do boom do turismo. De repente o mundo acordou para a cidade do Porto, há muito turista, de repente a tua clientela é uma clientela mais cosmopolita e de repente, pá, aqui no Porto, que era uma zona que estava relativamente débil, não havia nada de novo, havia zonas abandonadas, de repente o turismo começou a fazer renascer isto tudo. As pessoas ainda se arranjavam aqui nos restaurantes com rendas baratas, a precisar de pequenas remodelações. De repente também tendência a trazer o antigo ao contemporâneo foi uma das coisas também que se fez muito aqui, ou seja, muita reabilitação e não reconstrução, reabilitação. E de repente, quer dizer, deu asas a que houvesse também muita experimentação, muita coisa, muita gente com ideias e as pessoas de repente também começam a viajar. O facto das pessoas, de recebermos turistas e tu também viajas para fora, traz de fora ideias, de repente a tua clientela é muito mais cosmopolita, então tu sentes que, por que não abrir um restaurante de chupa-chupas, por que não abrir um restaurante de... não sei, não interessa. Portanto, siga, toca a abrir. Então, ou seja, fez isto começar a alavancar. Chega ali a um momento que devia haver um senso comum qualquer que dizia, ok, vamos parar um bocadinho, fazer não é? Mas depois, por todos os outros motivos, ou seja, não é tudo positivo nisso, não é? E o resultado também está aí, um bocado. Não é? Eu não sei se, de uma forma geral, as pessoas que trabalham na restauração sentiram essa expansão de uma forma absolutamente positiva. Acho que, e nem todos, e nem os proprietários, não é tudo bom, não é? Porque a concorrência depois esmaga um bocadinho, porque é toda a gente com o mesmo objetivo, porque com isto tudo veio uma quantidade de ferramentas obrigatórias para te manteres à tona que têm custos elevados para os restaurantes. Ou seja, eu acho que também vai ser preciso aqui um bocadinho de cabeça para perceber o que é que estava a mais numa estrutura e o que é que estava errado, não é? E conseguir contornar, dar um bocadinho a volta a isso. Mas falo muito por experiência própria. Quando sai do seu restaurante, fecha a porta, deixa para trás o mundo e o que vê à sua volta. Como veem os restauradores do Porto, o resto da cidade? Como é que chegámos até aqui? Eu acho que abrir um restaurante também é muito as pessoas têm que ser pessoas que gostem de pessoas. E, portanto, acho que houve um bocadinho que não é ilusão, porque na maior parte dos casos, se calhar, concretizou-se, ou em muitos casos concretizou-se, mas é esta coisa de repente, estar com pessoas todos os dias, conhecer pessoas diferentes, receber elogios por aquilo que tu serves, começar, olha, no Porto há este restaurante, vamos lá, olha, isto devia abrir em Lisboa, ou devia abrir noutro país, ou de repente começas, é uma gratificação muito imediata. Acho que a comida, assim, de uma forma geral, portuense e do Norte, é uma comida muito sincera, assim, muito generosa, muito, assim, muito clássica em algum sentido, não é? Porque, por exemplo, quando eu fui para Lisboa e estagiei
A primeira vez eu vi que usava-se muito coentro, muitos coentros, assim coisas que no norte agora já é cada vez mais normal, mas algo, por exemplo, quando eu vinha cá de férias, nunca comi coentros, sim, eu estou a falar de coentros agora, mas é isso, acho que a imagem que eu tive sempre de Portugal era uma imagem de uma comida simples, mas com produtos bons, sim. É o comer à portuguesa, é a tradição, o da avó do meu pai, a comida do tacho e do conforto, com o produto da nossa aldeia, que eu ainda digo que é nossa aldeia, não é? Apesar de ter nascido no Porto, e que remete sempre à emoção. Sinto mesmo que 2020 ia ser um ano muito bom, porque não se via excesso, como acho que às vezes ia a Lisboa e via-se um excesso de turismo, acho eu. Os restaurantes enchiam, mas também não era a loucura, as coisas estavam boas. Havia cada vez mais, se compararmos com há 10 anos, quando eu voltei do Pedro Lemos, quer dizer, os novos negócios quais eram? Sushi, pizzarias e hamburguerias. Hamburguerias veio um bocadinho mais tarde, mas era isso, não havia outro estímulo de outros conceitos. Quer dizer, eu ia a Londres porque queria ir comer cozinha tipo vietnamita ou cozinha nepalesa, ou, para não ter que ir aos países de origem, mas acho que em Portugal agora as pessoas também, cada vez viaja-se mais, já se vem com mais ideias, vem-se com mais fundamentos, também se traz cozinheiros de outros sítios, por isso acho que os negócios estão muito mais interessantes, com cozinhas muito mais criativas, melhores, para vários públicos, para vários níveis de preço, e uma onda nova muito interessante, acho que de certa forma unida. Este ano, pronto, talvez menos, mas acho que estávamos numa onda boa, e é isso, acho que o boom foi bom, não estava exagerado e acho que tem que voltar. A restauração e as suas suscetibilidades naturais à economia, à saúde, porque afinal estamos no meio de uma crise, de uma pandemia, de um impacto nunca antes visto. Como estão a reagir ou como reagiram os restaurantes do Porto a este momento trágico? Portanto, o que me passou de imediato na cabeça foi que o que eu tenho dentro dos frigoríficos, e o que eu tenho de pessoal e o que eu tenho nas prateleiras de garrafeira, com este volume de vendas eu não consigo aguentar. E, portanto, o meu primeiro raciocínio foi tenho que fazer qualquer coisa para passar isto, quer dizer, para vender o que eu estou a vender, o meu dia aí tem que ser mais barato. Não tinha, acho que o facto de sermos poucos também é um pouco o que me salvou também durante a pandemia e que fez com que eu estou a conseguir aguentar-me. É que eu pensei que até estar bem, como no início não havia muita gente, não sabia como é que ia correr, eu quis minimizar os custos de pessoal. E então, pronto. E então o ano da pandemia era o ano a priori em que eu era para ter mais uma pessoa. Não sei se vou poder abrir, se vou poder fechar, se vou ter que fechar, enfim. Mas foi... então, tens 2 restaurantes? Eu na altura tinha 4. São 2, mas são 4. Então o bacalhau só 1 e o Ró tinha mais dois restaurantes mais pequenos. Ficámos a funcionar só com os Rós no início e abri o Pausa, que foi uma resposta imediata a uma necessidade nossa e também dos clientes, que era facilitar um bocadinho a vida a nível de refeições familiares. Ou seja, mandávamos refeições congeladas ou refrigeradas, com um acabamento muito simples em casa e as pessoas, acho que ganhámos um bom público logo aí. Tu estás a passar num momento em que não sabes o que é que podes fazer no dia a seguir. E além da falta de apoios que pode haver, não há nenhuma estratégia em lado nenhum que te permita programar o que quer que seja. E portanto, tu entre continuar a dar um tiro num pé ou parar, com todas as consequências negativas que isso possa ter, para mim a opção foi parar. Porque não há uma estratégia global da área que te permita perceber o que é que vai acontecer daqui a uma semana. E tu lidas com pessoas. Esta área só lida com pessoas. Não é? Até a senhora que fez o torresmo, como estavas a dizer, com o colaborador e a família, com o fornecedor que telefona todos os dias, com o cliente.
Isto, num sistema onde só se lida com pessoas, tem que se conseguir saber o que é que vai acontecer daqui a uma semana. Voltamos nem há 10 anos atrás, mas há 20 ou há 30 anos atrás, onde o Porto era muito pequeno e era um sítio deserto, as ruas desertas de repente, sem vida, principalmente na Ribeira, que sempre foi tão movimentada. Percebeu-se então quem é que ainda vive na Ribeira e percebeu-se que de repente a Ribeira deixou de ter gente, digo turistas, digo portuenses, e continua a ser um pouco triste. Durante os meses de verão melhorou, percebeu-se que as pessoas voltaram, mas foi sol de pouca dura, como se costuma dizer. Nós sentimos um bocadinho desamparados, mas até que ponto podemos medir se eles podiam ajudar mais ou não? Pá, eu não percebo muito dessa parte na política. Sei que houve dinheiros, eu agora vou receber uma boa parte que se calhar vai-me dar um pulmão para aguentar até voltar, ou co-apoiar. Por isso, se vieram logo, não vieram. Tivemos os layoffs, deu para, quer dizer, adiaram-nos coisas, deu para disfarçar, não é? Tivemos que ir à banca, se não tivéssemos ia ser muito mais complicado. Quer dizer, senti-me nisso, porque houve muita gente que não pôde ir à banca e se calhar eu consegui acabar as minhas contas se calhar um bocadinho melhor e consegui ter acessos, né, e estar positivo, mesmo para este apoiar-se muita gente que não conseguiu ir buscar, e acho isso errado, não é? Tipo, eu senti-me completamente desamparado, acho que eles não tiveram, acho que podiam-se ter organizado muito melhor para a segunda vaga, principalmente para esta altura. Já sabíamos que íamos sofrer, eu no verão também conti um bocado e tentei guardar o máximo para esta fase, por isso também não tenho enchido mais ou menos, por isso acho que é difícil. Nós, durante a pandemia, aquilo que nós tentamos fazer foi reduzir os custos ao máximo, não reduzir na qualidade, porque sabíamos que se a qualidade fosse menor, que não conseguiríamos chamar tanta gente e ter tanta gente no restaurante, e tentamos sobreviver dia a dia, pagar as contas a horas para tentar não fazer um bolo muito grande e nos irmos pelo buraco abaixo. Eu acho que, principalmente, que nós referimos há pouco também, o turismo afetou-nos imenso porque estávamos na parte positiva do turismo. E mesmo assim, o turismo ter sido afetado em modo geral, não só no Porto, mas né, em Portugal em geral, ainda temos pessoas, os portugueses mesmo, que ajudam-nos nesse sentido de estar conosco nesta batalha. Tipo, vêm, visitam, voltam, têm o gosto mesmo de estarem conosco. No meu caso, posso falar particularmente num takeaway, num delivery. Eu acho que há acima de tudo, a parte que eu te disse, o Porto une-se muito e ajuda-nos nesse sentido. Não tenho problemas em relação à minha faturação, porque acho que não é a altura para a gente esconder coisas, acho que é a altura para a gente pensar que somos todos iguais, somos todas pessoas. E, portanto, eu acho que serviu para nos pôr todos na mesma panela, porque nós somos pessoas e não é só a restauração, há muitas áreas que estão mal e, portanto, acho que serviu para toda a gente pensar, ok, eu sou uma pessoa, por muito sucesso que o meu restaurante tenha, se as pessoas não saírem à rua, eu não tenho ócio. Estou muito cansado, mas eu tive que tomar, a maior parte das decisões que tomei nos últimos 2 meses foram contra a minha vontade, mas a 100% contra a minha vontade, em todos os flancos do trabalho que estava a fazer. A força foi um misto de força e receio, porque isto amedrontou toda a gente, não é? Eu não posso dizer que não tive, que não tenho e que não vou ter esse medo em todas as coisas que faço nos próximos tempos, mas pá, tem de ser. Eu consigo definir bem o trabalho que fiz nos últimos anos e eu no outro dia disse isto, não me quero reinventar, quero continuar a fazê-lo. E para poder continuar a fazê-lo e para fazer bem como eu acho que fiz até agora, tive que tomar decisões menos positivas para mim e para as pessoas que me rodeavam, para poder garantir que esse futuro existe. Por mais que seja a nossa paixão, por mais que seja a coisa em que acreditamos imenso, eu durante este ano várias vezes não pensei em desistir, mas eu ponderei realmente
o que é que representava o restaurante para mim, por mais que eu tenha dado muito e que tenha feito muito para o restaurante, que as pessoas que me rodeiam tenham ajudado imenso e dado muita energia, eu cheguei a pensar, será que vale a pena continuar, sendo que não sabemos como é que vão ser os próximos meses, ou parar e voltar a fazer outra coisa mais tarde. Estamos a passar, neste momento, a pior fase de todas e acredito, ou quero acreditar, que o início do ano, progressivamente, nos vai dando alguns indícios positivos e vamos devagarinho, vamos começando a crescer outra vez, um passo cada vez, e acho que depois da tempestade vem a bonança, porque as próprias pessoas também têm noção que isto não vai durar para sempre e não podem continuar nisto, portanto, as pessoas também, nós portugueses estamos habituados a isto, sentarmos à mesa, uma mesa cheia, farta, conversarmos, temos a família à volta, as pessoas sentem falta disto. Eis-nos chegados ao nosso tema preferido, o futuro. Que futuro tem o Porto, o país, o Porto no país? O medo começou em março, não é? No dia 13 de março, sexta-feira 13 de março, que tudo começou. Aí tinha muito medo. Eu acho que agora acredito que faltam 100 metros para o final da maratona e temos comentado muito em equipa, todos os dias, mesmo que o serviço corra muito mal, e o muito mal significa termos 0 pessoas a almoçar ou 0 pessoas a jantar, dizemos e acreditamos que passando isto somos capazes de tudo. Futuro. Bem, o próximo não dá para dizer, se calhar dá mais para falar do mais longínquo. Não sei, a minha ideia é continuar nisto, a minha, pessoalmente. Não sei se foi essa a pergunta, sobre o meu futuro ou sobre o futuro da restauração. Do mundo. Vai-te lixar. Prometi a mim próprio que não pensa mais de 3 dias. Portanto, não espero nada. Perguntou-me várias vezes quando é que eu vou voltar a abrir o mito como ela era. E eu digo sempre que não sei. Pá, não sei, é estranho. Eu agora vejo um filme, vejo pessoas aos beijos e não sei o quê. E digo, ei pá, não podem. Ai, podem, afinal podem, é um filme. Mas custa-me imaginar no futuro, custa-me um bocado se as pessoas vão estar completamente à vontade, esta coisa das mesas estarem muito próximas, as pessoas tossirem, não sei. Pá, espero que sim. A sorte é que depois conseguimos reabrir durante o verão e o que fez com que eu consegui aguentar-me até agora. Durante as pessoas, os clientes que eu já tinha antes, assim, portuenses, essa é a minha grande sorte. Assim, eu trabalhava com turistas, mas também trabalhava e já tinha assim, clientes de cá e realmente é o que me salvou. Assim, acho que se não fossem eles... O futuro diz-me, quero primeiro passar esta fase, quero acabar isto de uma vez por todas e ir com força para estes nossos negócios, dar uma nova, sabe, pensar e talvez reorganizar os 2 restaurantes, o Escalduna de uma forma, pronto, contemplar com os outros negócios à volta. O CMU gostava de ter mais lugares, gostava de dar uma outra oferta. Vamos ver, um passo de cada vez, mas acho que estruturando a empresa como estou a fazer, acho que vamos conseguir. Acho que tudo vai correr bem, acho que realmente não é um clichê. Pelo menos eu tento para mim achar que as coisas vão se encaminhar e acho realmente que depois disto passar vamos sentir o retorno por aquilo que estamos a passar. Acho que daqui a meio ano acho que as coisas se compõem e 3 meses, 4 meses, que as coisas se compõem e vamos todos suspirar de alívio quando isto tudo passar. Como em qualquer outra situação mais grave que se dê, esta sensação de união e de entreajuda, comunidade, paz, que é o mais importante. Eu fico desejoso, não é? O futuro significa poder ir beber copos para esquecer até às 6 da manhã numa discoteca, que é que um gajo faz agora, não é? É um bocado isso. Coisas tão elementares que tu nunca puseste em causa na tua vida, estás a pôr agora. E, portanto, essas são as primeiras coisas a alterar a tua consciência perante o que estás a fazer, quem és. Em relação ao restaurante, nem falo, porque a minha vida mudou da água para o vinho, não é? Já era mais vinho do que água, mas agora completamente.
Acho que estamos todos com uma esperança brutal de que aconteça um milagre. E acreditar que seja melhor. E cozinhar, cozinhar, cozinhar. Nunca mais quero ser entrevistado por este gajo. Pedro, tiveste Tens uma cara incrível, tu não... Nada. Não desmancha. Nada. Eu às vezes preciso que me parem, porque eu senão... Que eu sou de humanidades. Já está. Este prato representa um bocadinho esta fase do que foi o antes e o pós-Covid. Eu trouxe um cannelloni de brandada de bacalhau e vou apresentar para vocês. Temos aqui produto da época, tupinambur, que é um tubérculo, uma raiz, e umas nabicinhas, são as nabicinhas mais pequeninas, portanto, estamos na altura dos nabos e das nabiças. Era suposto fazer um prato, mas não deu. Isto é um produto que eu uso muito, que é feito numa panela dentro do mercado, num quarto escuro do mercado do Bolhão, de uma senhora que eu não vou dizer o nome, mas que é espetacular, e então passei lá e trouxe uns torresmos. Vou fazer... peraí. Queres dar a palmada? Então, vou fazer um fricassé de línguas de bacalhau. Então as tripas são, em poucas palavras, tradição, orgulho tripeiro, e costumo cada vez mais reforçar a ideia das tripas coração, da tenacidade do povo do Porto, dos portugueses, vamos pensar assim, da tenacidade e da resistência, e é isso que representam as tripas, é conforto também e consolo, perceber que melhores dias virão. Tripas à moda do Porto, das tripas coração. Como é que é a cozinha do Porto? Como sempre foi, é quem dá o primeiro passo. A noite caiu sobre o Porto. Nós aqui no Vai-me à Loja, na Rua da Picaria, entrevistámos quase uma dezena de pessoas. A conclusão a chegar é simples. O futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro. O Porto e a gastronomia têm uma relação de puro amor. Acho que sempre foi assim e provavelmente sempre será. Se pensarmos bem, há 30, 20 anos atrás não surgia inovação ou revolução gastronómica na cidade do Porto. Toda ela estava concentrada na capital. Hoje em dia já assim não é. É difícil para mim falar de futuro e como acho que vai ser, porque a minha vida, tal como a de muitos outros, foi virada ao avesso nesta altura, mas tentando me focar nas coisas boas. Primeiro falando em Portugal, posso dizer que antes não tinha vontade nenhuma de cá ficar e de voltar, e hoje em dia tenho, porque vejo que a cozinha mudou muito. Se falarmos do novo Porto, o que é o novo Porto, temos que falar do que é que nos fez chegar a este novo Porto. Nestes últimos 10 anos nós assistimos uma maior capacidade do Porto de se mostrar ao mundo, não é? Com a quantidade de companhias aéreas que foram surgindo, que nos permitiram voar de e para o Porto, fez com que nós, não só nós portugueses, tivéssemos acesso a um novo mundo, fôssemos buscar um novo mundo lá fora, com experiências gastronómicas, com experiências em viagens, mas também passássemos a ter, por causa disso, um consumidor um bocadinho mais exigente, não é?
começamos a voar e nós falamos por nós que voamos imenso e que viajamos imenso e adoramos, e viajamos por experiência gastronómica até, e obviamente cada vez nos tornamos mais exigentes à medida que vamos tendo novas experiências, não é? Tivemos não só nós a sair mais, mas também outras pessoas e outras opiniões e outras experiências a chegar à cidade. Sim, e cada a vez mais procurarem exigentes. também outras coisas, que não só aquilo que nós tínhamos. Novas experiências, novas ideias, no fundo. E tivemos também uma coisa que eu acho que achamos os dois que é importantíssima, que foi, se calhar, os nossos jovens cozinheiros ou os nossos chefes, de um modo geral, a poderem viajar mais, também adquirindo novas experiências e mais mundo, e também a ter oportunidades, se calhar, que até à data não teriam, de novos estágios, de ter contacto trabalharem com os grandes nomes, exatamente, que os grandes nomes da gastronomia. Então era raro, não se via em Portugal isso acontecer. Acho que cada vez mais tem havido um cuidado com o produto, um cuidado em restabelecer uma ligação à tradição e também ao terreno, ao terroir, ao que é sazonal, apesar de se trazerem muitas influências de lá de fora. Temos que fazer diferença, temos que fazer acontecer aquilo que acreditamos, definir a nossa identidade. Porque quem nos procura, não procura só um sítio, e agora mais do que nunca, procuram aquele sítio específico, porque ali vivem coisas que não vivem nos outros lados. O Porto vai estar sempre de braços abertos para receber boas ideias, bons projetos. É uma cidade de bem comer e vai de certeza continuar a ser assim.